Vamos para a palavra, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo número 8. Nós estamos nessa série, é uma série que estamos caminhando desde o mês de novembro. O tema é o Espírito Santo e nós estamos imersos no livro de Atos. Já vimos até o capítulo 6 de Atos, não estamos saltando, não estamos pulando nenhum versículo, nenhuma palavra, estamos vendo de forma expositiva e completa todos esses textos e extraindo aqui lições que têm acrescentado muito na nossa vida. Quero convidar vocês, nós encerramos no versículo 7, no último domingo, e hoje vamos para o verso número 8. Olha só o texto de hoje. A palavra nos diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, eles agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos levou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até o versículo 15, nós vamos, hoje, com base nesse texto, eu quero ministrar a palavra com esse tema: grandeza revelada. Grandeza revelada. Eu quero orar, é importante que você, nesse momento, faça a sua oração e peça a Deus que fale ao seu coração. Vamos orar? Senhor, que o Senhor, nesta manhã, fale ainda mais ao nosso coração, Pai. Nosso coração já pôde hoje ser cheio da Tua presença enquanto nós cantávamos. Desde o momento em que nós orávamos pela primeira vez aqui nessa casa, ainda nesta manhã, o Senhor já estava nos enchendo. Recebemos alegria. O nosso coração agora está aberto para receber os ensinamentos que estão contidos nesta palavra, que é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Portanto, Pai, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a mente de cada um daqueles que estão aqui. Ilumine também a minha mente de uma forma que eu possa transmitir a palavra de forma clara e intencional, Pai. Que o Senhor cumpra nas vidas que estão aqui o Teu propósito eterno. Fale, ó Deus, com todos e abençoe a todos, ó Pai, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Grandeza revelada. Para aqueles que não estavam aqui na última semana, eu quero ler novamente com vocês o versículo número 7. Esse texto, o verso 7, foi o verso que nós encerramos a mensagem do último domingo. Eu chamo a sua atenção
para o verso 7, que diz assim, o início do verso diz, assim a palavra de Deus continuava se espalhando. Se espalhando. O que a gente já viu até agora nessa série, veja, eles perseguiram a igreja de Jesus incansavelmente até esse momento. Eles tentaram, de todas as formas, calar aqueles primeiros irmãos nossos. A igreja que estava ainda no seu nascedouro. Eles tentaram calá-los a todo custo. Levantaram falsas acusações. Ameaçaram eles de todas as formas. Jogaram aqueles irmãos dentro de celas guardadas por 24 horas por guardas, por sentinelas. Além disso, chegaram ao ponto de rasgarem as carnes, sangraram aqueles irmãos com açoites. Nós já vimos isso. E o impressionante é que, mesmo assim, a igreja não parava de crescer. Quanto mais havia perseguição, quanto mais eles tentavam calar aqueles irmãos, mais a igreja crescia. Os problemas, que no início eram apenas externos, da parte daqueles que não estavam dentro da igreja, por causa do crescimento da igreja, agora, como vimos no último domingo, os problemas também começaram a surgir dentro da comunidade. Grupos de irmãos convertidos, mas não totalmente curados de traumas e ressentimentos do passado, começaram a entrar em conflitos. Salvos, sentados na mesma mesa, juntos na mesma comunidade, mas entrando em conflitos. Mas mesmo assim, nada daquilo que vinha de fora e também nada daquilo que surgia dentro conseguia parar o crescimento da igreja. E mais do que isso, a gente terminou o último domingo com esse texto. A palavra de Deus continuava se espalhando. Nada detinha, conseguia deter o crescimento da palavra sendo ministrada ao coração de tantas pessoas. Chegamos no texto de hoje e percebam, o texto começa mostrando que a palavra de Deus, ela não estava transformando apenas os seguidores de Jesus, mas ela também estava alcançando os sacerdotes e os rabinos da religião judaica. Isso é algo impressionante. Personagens, líderes, autoridades da religião judaica estavam se rendendo ao Evangelho, se rendendo à palavra, à mensagem da ressurreição de Jesus. E estavam se convertendo. A personagem hoje em destaque, se você notou nos versículos que nós lemos, é um homem chamado Estevão. Eu chamo a sua atenção porque Estevão, ele era um judeu helenista. Para quem estava no último domingo, sabe que haviam 2 grupos de judeus que estavam se convertendo à igreja. Um era os judeus helenistas, que eram os judeus que falavam grego, que nasceram, apesar de serem judeus, eles nasceram já dentro da cultura grega, envolvidos com a filosofia grega. Mas havia um outro grupo, os judeus nacionalistas, que eram judeus raízes, que já nasceram
na Judéia e que continuavam ainda falando o hebraico e o aramaico. O Estevão, ele faz parte desse grupo dos helenistas, era um judeu grego, falava grego, e o texto diz, isso não pode passar desapercebido, é que Estevão era cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio do Espírito Santo. Alguns homens estavam aqui, começaram a discutir com Estevão. É isso que a gente percebeu enquanto nós estávamos lendo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: quando foi a última vez que você discutiu com alguém? Talvez alguém vai dizer: olha, eu discuti ali no estacionamento da igreja, quando o voluntário pediu para mim ir com o carro um pouquinho mais para frente, eu não gostei, eu discuti com ele. Pastor, antes de sair da minha casa, eu discuti com a minha esposa. Deixa eu dar um conselho para vocês, olhe para mim. Não se distraia com discussões. O texto diz que eles estavam e começaram a discutir com o Estevão, e é interessante porque como o Estevão, ele falava com sabedoria, e ele falava, veja, em espírito, com espírito sereno. A discussão acontece e faltou para essas pessoas, esses homens, argumentos contra aquilo que Estevão estava falando. E por faltar argumento, eles começam então a discutir, e olha só o que acontece por causa disso. Versículo 11, diz assim o texto: então eles subornaram alguns homens para dizerem assim: nós ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram-no ao sinédrio, ao conselho. Entenda isso. Estevão, ele não era um pastor. Estevão, ele não era um líder da igreja, ele não era um presbítero. Ele era um irmão da igreja. Aliás, ele era um dos 7 irmãos que na mensagem passada foram escolhidos para fazer ali a distribuição dos alimentos para as viúvas que estavam sendo desamparadas, Ele é um desses 7 irmãos escolhidos. E agora ele está aqui, diante do sinédrio, das maiores autoridades da religião judaica, e está sendo acusado. Agora veja o método que esses homens estão usando aqui com o Estevão. É o mesmo método que eles usaram quando acusaram Jesus. Ele não está sendo julgado, Estevão não está sendo julgado porque ele é um homem violento. Estevão não está sendo julgado aqui porque ele cometeu um crime. Não é porque ele é um criminoso. Ele está sendo julgado porque eles não estavam conseguindo lidar com os argumentos da mensagem de Estevão. Todas as vezes que alguém não consegue lidar com os argumentos, então a conversa deixa de ser uma conversa saudável e se torna o quê? Uma discussão. E eles não se contentaram apenas em discutir, mas prenderam ele e levaram ele para um sinédrio, para um conselho maior. É impressionante que em nenhum momento a gente vê Estevão se defendendo disso. Ele não se defende. O texto diz, irmãos, que eles o acusaram falsamente de blasfema. Está escrito no texto.
Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, um dos crimes mais feios, um dos piores crimes daquela época era a blasfêmia. Interessante porque foi exatamente disso que Jesus Cristo foi acusado. Ele não comete crime, mas ele é acusado de blasfemar. E Estevão está aqui, diante do mesmo conselho que Jesus estava. Jesus esteve com esse conselho e foi julgado. E veja, Estevão está aqui diante das mesmas acusações e ele está simplesmente esperando o quê? A mesma sentença. Qual foi a sentença de Cristo? A morte. E Estevão, mesmo assim, não se preocupa em se defender. Não cai no jogo deles. E se eu pudesse dar um outro conselho a você, eu diria, você não precisa defender o seu nome quando a verdade te defende. Alguém diz que a gente não precisa se defender, se justificar. Por quê? Porque para os amigos nos conhecem. Por que a gente vai se defender? Se justificar para os amigos, para quê? Eles nos conhecem. Eles sabem a verdade ao nosso respeito. E se justificar para um inimigo, para quê? Se eles não vão acreditar na gente. Eles queriam que Estevão reagisse. Eles queriam a todo custo tirar Estevão do sério. Queriam pressioná-lo de todas as formas, esperando que Estevão ele perdesse a qualquer momento o juízo e tomasse ali uma reação que justificasse talvez a prisão dele e até a morte. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, ele me provocou tanto, mas tanto, que eu perdi o juízo. Já ouviu essa expressão ou não? Eu perdi o juízo. O inimigo vai fazer de tudo para você perder o juízo, para te tirar do sério. Veja, olhe para mim, o inimigo ele quer a todo custo entrar na sua mente, porque se o inimigo entrar na sua mente e tomar o seu juízo, ele governa a sua vida. Ele governa as suas reações. Veja, é assim, o inimigo vai, de alguma forma, atacar o seu trabalho, por quê? Porque, na verdade, ele quer atingir a sua mente. Ele vai atacar a sua família, vai atacar os seus filhos, por quê? Porque talvez atacando os seus filhos, ele vai tomar a sua mente, ele vai te tirar do juízo. O inimigo ataca as suas finanças, por quê? Porque atacando as suas finanças, ele consegue atingir a sua mente. Se ele atinge a sua mente, ele vai tirar os seus olhos daquilo que você não pode deixar de estar olhando. Ele quer distrair você. Os seus olhos não podem sair realmente daquilo que é verdadeiro. Os seus olhos não podem deixar de estar em Jesus, não podem deixar de estar nas promessas de Jesus. Agora, para que você se distraia com seus olhos, o inimigo quer atacar a sua mente. Para fazer isso, ele ataca as coisas ao seu redor. Ele quer te desestabilizar. Então, a gente vê que Estevão em nenhum momento se deixa distrair. Ele não se distrai, eles estão fazendo de tudo, mas ele não se distrai, ele não tira os seus olhos em nenhum momento daquilo que Deus tem para a vida dele. E olhe para mim, é isso que eu chamo de grandeza. A grandeza de Estevão está nisso. Eles tocam na vida dele,
eles tocam e pressionam ele a todo custo, eles blasfemam, eles mentem, eles levantam pessoas, eles subornam, pagam pessoas para falar mal dele, colocam ele diante das autoridades, as maiores autoridades que estariam julgando e condenando ele, e em nenhum momento ele perde a paz. É isso que eu chamo de grandeza. Essa grandeza nos é revelada nessa passagem. Dito isso, eu queria dar a vocês hoje pelo menos 3 aplicações práticas que eu encontro nesse texto. O que a gente aprende aqui? Primeiro, o primeiro pensamento: quando a sua voz ela ganha força, a sua credibilidade poderá ser atacada. É o primeiro pensamento, primeiro ponto que a gente consegue perceber e aplicar nas nossas vidas com essa passagem. Quando aqueles homens, eles não conseguem deter a sabedoria de Estevão, o que eles fazem? Eles tentam manchar a sua reputação. Não venceram os argumentos, não venceram a mensagem, então eles vão atacar o mensageiro. Eles atacam ele, porque não dão conta de resolver a mensagem, os argumentos, a sabedoria de Estevão. Olha o que diz o versículo 9. Esses homens, eles começaram a discutir com Estevão, mas eles não podiam resistir. Eles não podiam vencer a sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram alguns homens para dizerem assim: olha, nós ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Subornaram pessoas para mentir contra Estevão. Eles não conseguiram silenciar a voz. Então o que eles fazem? Eles tentam desacreditá-lo. Eles tentam, na verdade, atacar a reputação dele, a credibilidade dele. Eles pensaram assim: se a gente manchar a reputação, a mensagem perde a força. Se Estevão reagir de forma contrária, o que ele falou até agora não vai valer mais nada. Nós vamos anular a mensagem se a gente descredibilizar o mensageiro. É isso que eles falam, e é isso que eles pensam. Olha só, mais um conselho. Nem toda acusação merece uma resposta. Algumas acusações que fazem ao nosso respeito, ao seu respeito, nem todas merecem uma resposta. Mas algo que eu chamo de, veja, mente firme. Diante de todas as acusações, o que é que nós precisamos ter? Uma mente firme. Uma mente resistente. Como nós precisamos disso? Veja, pelo menos 2 pontos importantes. Quando você sabe quem você é, ninguém pode mudar a forma como você se vê. Se você conhece a sua identidade, ninguém pode provar que você não é quem você é. Podem falar, alguém pode sim acreditar, mas você não pode acreditar e nem ser atingido por isso. Por quê? Porque você conhece a sua identidade.
E quando a gente fala de identidade, a gente não deve olhar no espelho. Aliás, o espelho precisa ser a palavra de Deus. Você precisa olhar para a palavra e ali você precisa enxergar quem você é para Deus. Porque a sua identidade não tem a ver com o que você vê no espelho lá do seu banheiro. A sua identidade está relacionada com o que você vê na palavra. É o que você se enxerga na palavra. É quem você é para Deus. Quando você sabe disso, ninguém vai te provar o contrário. Segundo, quando você sabe quem você é, ninguém pode mudar a maneira como você reage. Ninguém pode determinar as suas reações. Eu escuto assim: eu reagi assim, eu perdi a cabeça. Por quê? Porque foi mais forte do que eu. Olha essa expressão, já ouviu essa? Foi mais forte do que eu. Eu reagi assim porque tiraram a minha paz, foi mais forte do que eu. Meu irmão, quer dizer, você está querendo dizer que as pessoas, elas têm mais poder sobre o seu comportamento do que a palavra de Deus? Veja, quando você diz assim, foi mais forte do que eu, você está querendo dizer que as pessoas têm mais influência nas suas reações do que o Espírito Santo de Deus que está em você? Então, o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, estão determinando a forma como você reage, mas isso não seria o Espírito Santo? Não é um papel do Espírito Santo? Então o Espírito Santo, ele não está sendo forte o suficiente para controlar você? Não dê para as pessoas o direito de determinar suas reações. Eles arrastaram o corpo de Estevão, mas eles não conseguiram tocar na mente dele. Olha que profundo isso. Eles estavam mentindo. Eles pagaram pessoas para falar mal dele, e ele em nenhum momento ele reage, em nenhum momento ele perde a cabeça. Ou seja, a maior evidência que o Espírito Santo estava agindo na vida de Estevão era o quê? O autocontrole, o domínio próprio. Como nós precisamos disso? Uma coisa é nós dizermos, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. A outra coisa é nós olharmos para um texto como esse e dizer, isto é realmente um homem sábio, isto é realmente um homem cheio do Espírito Santo. Estão falando, estão mentindo, estão tocando na vida dele, e em nenhum momento ele reage perdendo a cabeça. Autocontrole, domínio próprio, fruto do quê? Do Espírito Santo na vida dele. Forte não é alguém que tem um braço forte. Não é alguém que simplesmente ergue a voz e se impõe sobre os outros. Forte é aquele que, mesmo podendo fazer isso, não faz por uma causa maior. Eu poderia me defender. Eles estão mentindo, eles estão falando inverdades. Eu poderia dizer algo, mas eu fico calado. Eu me calo. Eu posso, mas eu não vou. Consegue entender? A maior evidência do Espírito Santo na vida de Estevão e na vida de um cristão é o autocontrole. Quando o caos externo se instalar, você permanecer firme. Você permanecer firme. Mente firme. É você saber que maior é aquele que está com você do que aquele que está
na vida daqueles que estão te acusando. Eu preciso que você saiba disso. Por quê? Porque na segunda-feira, na terça-feira, o inimigo vai o quê? De alguma forma, através de pessoas, ele vai testar você. Ele vai tentar distrair você. Ele vai tentar tirar os teus olhos do alvo. Ele vai de todas as formas tirar ou tentar tirar você do sério. Por quê? Porque ele não pode com a sua voz. Ele não pode com a mensagem que você carrega. Então ele vai tentar manchar a sua reputação. E esse é o problema de muitos cristãos. Eles carregam uma mensagem poderosa, mas eles não estão preparados. E estão sendo atacados. Estão manchando a reputação, a credibilidade, por reagirem de forma contrária com a mensagem que eles pregam. Você vai precisar estar armado com essa palavra de hoje, para que as suas forças realmente possam ser suficientes. Sozinho, sem a palavra, a gente não consegue. É a palavra que vai nos dar força para nos mantermos com uma mente firme. Amém, irmãos? Segundo o pensamento, veja, o novo, ele é interpretado como uma ameaça ao sistema antigo. É o segundo pensamento, que a gente enxerga também nesse texto. Veja, não era, preste bem atenção, não era a mensagem cristã que o Estevão estava pregando, que estava incomodando aqueles homens. Me lembro que no início, quando eu ainda estava convertido, que eu não frequentava, que eu não ia a igreja alguma, lá no início minha mãe trazia ou abria as portas da nossa casa para um grupo de irmãos ali fazer uma oração. E eu me lembro que ainda pequeno, um pré-adolescente, toda vez eu achava muito chato aquilo. Já vem aqueles irmãos da igreja orar aqui em casa de novo. Veja, não era a mensagem que estava incomodando, não era isso que eu sentia, que estava aqueles homens sentindo quando Estevão falava. Não era isso. Sabe o que estava incomodando eles? Olha, o que estava em jogo na vida deles. A mensagem de Estevão estava, na verdade, ameaçando todo um sistema religioso, operante e dominante na época. E eu quero mostrar isso no texto. Olha o versículo 12. O texto no verso 12 diz assim: ali apresentaram falsas testemunhas, e eles diziam assim: esse homem, ele não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, fazendo menção ao templo, e mudará os costumes de Moisés, ou seja, de que Moisés nos legou. Nós ouvimos dizer que eles estão pregando uma mensagem, e essa mensagem vai mexer com tudo aquilo que nós temos aqui. Então aquelas pessoas, elas estavam resistindo, não à mensagem, mas elas estavam bravas, porque a mensagem de Estevão ia mudar a vida, a ordem da vida deles. Eles estavam acostumados com aquilo. Entenda, nem toda resistência ela é espiritual. Às vezes é só uma questão de conforto. A resistência vai porque mexe no conforto.
Às vezes a gente olha, resistência espiritual, mas na verdade não é só isso, é porque mexe no conforto, mexe naquilo que a gente está acostumado. Se aquelas pessoas aceitassem o novo de Deus, eles iam precisar renunciar ao antigo. Eles iam precisar mudar o estilo de vida. Nós temos uma mensagem agora, antes era o templo, o lugar da presença de Deus. Agora a mensagem é que nós somos o templo. Antes a mensagem era o quê? Olha só, o poder e a autoridade, a graça está na mão de uma elite religiosa. Agora, o poder, a graça, o Espírito Santo está na vida de todos. Imagine, uma elite religiosa que sempre teve predominância, agora deixa de ter. Isso estava mexendo com o conforto, com a estabilidade, com a vida daquelas pessoas, e é por isso da rejeição. Agora imagine isso, o quanto custaria isso para eles, aceitar a mensagem de Estevão, aceitar a mensagem do Evangelho, custaria muito para eles. Você quer ver um exemplo prático disso? Você vai ao médico, aí você chega no médico, o médico olha para você e diz assim, você fica um tempão sem ir, quando você chega lá ele diz assim, você tem que deixar o açúcar, sua diabetes está alta. E tem mais, sua pressão não está boa, pode diminuir o sal. Aí você fala, sem açúcar, sem sal. E daqui a pouco ele olha para você, tem que fazer atividade física, tá? E não é pouca não, tem que ser caminhada para cima de 40 minutos, e ele diz ainda quantos passos você tem que dar por segundo. Você consegue entender por que tem gente que é resistente a ir no médico? Porque vai no médico, o que o médico vai falar? Vai mexer com o seu conforto, vai mexer com o seu açúcar, com o seu salzinho, vai fazer você caminhar. Consegue entender? Porque tem gente, você conhece alguém que não gosta de ir no médico? Está explicado por quê. Agora veja, se eu aceito que eu preciso ir à igreja, se eu aceito que eu preciso estar inserido na vida da igreja, o meu estilo de vida está ameaçado. E a corrida, e a Fórmula 1? E agora que vai ter jogo da Copa? Domingo eu quero ficar de boa. Igreja. Entende por que muitas pessoas resistem à mensagem do Evangelho? Nós não estamos nem falando da questão espiritual, às vezes é uma questão de conforto. Se eu aceito o novo de Deus, eu preciso abrir mão do antigo que é meu. Para mim aceitar o que vem da parte de Deus, eu preciso renunciar o que é meu, o que eu escolhi e o que eu achei que é bom. Para mim pegar o bom de Deus, eu tenho que abrir mão do meu. E às vezes a gente acha que o meu é melhor, é mais gostoso. Por exemplo, aceitar as mudanças na família. Para você aceitar as mudanças que você precisa fazer na sua família, você precisa, veja, se comprometer com os processos. E não são todos que querem se comprometer com processos. Se você aceitar e reconhecer que o seu cônjuge está certo todas as vezes que ele está pegando no seu pé em relação a uma coisa importante na sua vida, se você reconhecer que ele está certo, você vai ter que mudar. E é por isso que você fica resistindo. E resiste, e resiste. Por quê? Porque para aceitar o novo, a gente tem que abrir mão do velho.
Jesus disse certa vez em Lucas capítulo 5, lá no versículo 37, a gente não tem esse texto, mas ele disse, olha, o vinho novo, ele precisa ser colocado em odres novos, porque se você coloca o vinho novo em odres velhos, odres, que são recipientes feitos pelo couro de animais, veja, quando o vinho novo, que ainda está fermentando, é colocado em odres velhos, que já foram esticados, o vinho novo vai fermentar e vai esticar mais, o odre vai rachar, e o vinho e o odre vai se perder. Jesus estava querendo dizer, olha, eu tenho algo novo para a tua vida, mas você precisa colocar em odres novos, em uma estrutura nova. E aí Jesus usa de uma ironia, ele vai dizer, mas eu sei que o vinho velho é o melhor. Ele não estava dizendo que o novo era pior, era uma ironia, ele estava dizendo, eu sei que o que é velho, você não quer renunciar. Eu sei que você está confortável com a estrutura velha, com o vinho velho, mas eu tenho algo novo. Irmãos, e eu pergunto a você, você acha que o que você tem de velho é mesmo melhor do que o novo de Deus para a sua vida? Romanos capítulo 12, a palavra diz que a gente precisa de uma renovação de mente. Se não tivermos uma mente renovada, nós nunca, versículo 2, Romanos 12, verso 2, nós nunca vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para experimentar isso, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos de uma mente renovada, uma mente nova. E essas pessoas não estavam dispostas a isso. Elas não queriam abrir mão de uma estrutura antiga, por isso não suportaram a mensagem, por isso prenderam Estevão. Quando não conseguiram argumentar, eles prenderam. Terceiro e último ponto. Sob pressão, o que está dentro de você se torna visível. O que está dentro de você se torna visível. É sob pressão que será revelado o que está dentro de você. Não é quando você abre a sua boca, é que as pessoas vão saber o que está dentro de você. Porque quando você abre a sua boca, você pode dizer qualquer coisa, mas a realidade daquilo que está dentro de você só é revelado quando você está sob pressão. Você já esteve sob pressão. Olha só o versículo 15, o texto encerra dizendo assim, verso 15. Olhando para ele, e é interessante, porque a gente está seguindo desde o versículo 8, agora a gente chegou no versículo 15. Veja, eles mentiram, eles blasfemaram, eles subornaram pessoas para mentir, eles arrastaram o Estevão lá para o Sinédrio, eles colocaram ele ali, ele sabia quem era o Sinédrio, ele sabia que Jesus havia passado por tudo aquilo, ele estava ali diante da mesma situação de Jesus, ele já esperava ser condenado, ser morto inclusive. E olha só o que diz o texto. Quando aqueles homens olharam para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o rosto parecia o rosto de um anjo. Ele está sendo acusado injustamente, ele está com a vida em risco, e o que é que ele revela? Paz, serenidade. Não foi a pressão que encheu ele de paz, mas foi a pressão que revelou o que estava dentro dele, revelou o que estava dentro do seu coração.
Eu encerro esse ponto dizendo algo para vocês, talvez algo extremamente importante para a sua vida, meu irmão. Estevão revela o que está dentro dele, e o que está dentro dele só está dentro dele porque ele já passou tempo suficiente com Jesus. Ele já passou tempo suficiente com a igreja de Jesus. Ele já passou tempo suficiente na presença de Deus. Veja, o enchimento, o que estava dentro dele, ele estava cheio da presença de Deus. Não foi a pressão que o encheu, mas foi a vida dele. Ele já passou tempo suficiente com Deus, por isso ele está cheio. E isso é revelado agora, na hora da pressão. Eu olho para a minha vida e eu penso em todas as experiências que eu já tive com Deus. Eu estava pensando em todos os buracos que Deus já me tirou. Eu fico pensando em quantas portas Deus já abriu para mim. Quantas experiências eu já provei, eu já experimentei. E eu posso dizer, será que eu já passei tempo suficiente? O suficiente para ter dentro de mim algo que sob pressão vai glorificar a Deus e não causar pânico. A qualidade daquilo que está dentro de você, ela vai ser mostrada no momento da pressão. A qualidade daquilo que está dentro de você depende, por outro lado, do tempo e da qualidade que você passou na presença de Deus. O que valeria você ter 50 anos de caminhada na igreja e quando você for submetido a uma pressão, no lugar de paz vir o pânico? Existem pessoas que, desculpem o termo, arrotam espiritualidade, mas diante de uma pressão, no lugar de glória, mostram pânico, envergonham, causam escândalo. Isso precisa realmente estar no nosso coração. Eu não quero, de maneira alguma, passar 50 anos da minha vida para que em nenhum momento onde realmente eu seja submetido a uma pressão, eu venha fracassar, eu venha envergonhar, eu venha me desesperar. Eu peço a Deus que eu passe tempo de qualidade na presença dEle, o suficiente para que quando eu for, e se assim eu for, e eu imagino que eu serei, assim como você, submetido a um momento semelhante a esse, eu revele glória. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o meu rosto brilhar. Portanto, meu irmão, ao invés de você olhar para aquilo que você não tem, ou para aquilo que você perdeu, olhe para aquilo que você não pode perder. Estevão perdeu muito, mas ele não perdeu o que ele não podia perder. E existem pessoas que estão perdendo o que não podem perder em busca de coisas que não valem nada na hora da pressão. Eu pergunto a você, o que é que vai valer todo o dinheiro que você consiga guardar na vida toda, se um filho seu, por exemplo, cair num leito de enfermidade? Todo o dinheiro do mundo não é capaz de comprar 1 minuto de vida, nem para o seu filho, nem para o seu pai, e nem para nenhum de nós. E existem pessoas que, em busca do dinheiro, estão perdendo o que não podem perder. Estevão perdeu tudo, mas não tiraram dele a presença de Deus.
E isso foi revelado. O rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Que Deus nos dê a graça de vivermos a vida na presença dele, e que essa presença nos seja suficiente, ao ponto de quando vier a pressão, a tempestade, as lutas, a gente venha revelar a glória de Deus, a presença de Deus. E o nome de Estevão está aqui nos anais da história, para todo mundo ver o que é realmente um homem cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio do Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito possa encher a sua vida hoje e a partir de hoje, todos os dias, uma porção do Espírito Santo, para que você possa permanecer com uma mente firme. Amém? Grandeza, isso é grandeza. Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmãos, domingo próximo vai ser o nosso domingo de ceia. Inclusive hoje na saída os nossos irmãos vão entregar a sacola do quilo do amor. Se eu fosse você, eu não perdia nenhuma mensagem. A gente vai entrar no capítulo 7. Eu quero dar apenas um spoiler, não da mensagem de domingo, mas da história de Estevão. Esse homem foi apedrejado. Na sequência, no final do capítulo 7, ele vai morrer apedrejado. Enquanto eles estacavam pedra, ele orava. E ele falava: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gente não pode perder de aprender com uma vida de homens tão grandes e que nos inspiram tanto. Que a grandeza de Estevão seja talvez o maior dos seus objetivos. Que você se torne um homem grande assim, ao ponto de ter uma mente firme, resistível, que você vai resistir. Que Deus nos dê isso. Eu peço para mim e eu peço a Deus por você também. Vamos orar?